Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos pular direto para o que interessa, a imunidade tributária. A gente vai desvendar um dos conceitos mais fascinantes e francamente poderosos do direito brasileiro. É literalmente um escudo constitucional contra a cobrança de tributos. Então, bora analisar as regras, as exceções e entender a lógica por trás de tudo isso. Para começar, tem uma pergunta muito intrigante no ar. Afinal, fugir da famosa mordida do leão é o sonho financeiro de muita gente, né? Mas por que igrejas, diretórios de partidos políticos e, incrivelmente, até mesmo um simples CD físico de um cantor nacional compartilham uma proteção financeira tão forte? À primeira vista, parece que eles não têm absolutamente nada em comum. Só que todos eles são beneficiados exatamente pelo mesmo mecanismo legal. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ver o escudo constitucional. Depois, a diferença entre impostos e outros tributos. Em seguida, a proteção do Estado e da religião, passando por democracia, cultura e música, e fechando com a regra da finalidade essencial. Vamos lá, começando pela seção 1, o escudo constitucional e as limitações do poder de tributar. O que a gente chama de imunidade tributária funciona na prática como um verdadeiro campo de força invisível. E ele já vem embutido ali direto nas linhas da nossa Constituição Federal de 88. Isso significa que a própria Constituição proíbe, sem rodeios, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios cobrem determinados impostos de certas pessoas, bens ou situações. O poder do governo de taxar é simplesmente arrancado da equação logo no nascimento da lei. Avançando para a seção 2, impostos versus outros tributos. Afinal, onde é que esse escudo bate no teto? Aqui a gente chega no ponto que costuma dar aquele nó na cabeça da maioria das pessoas. Quando a gente fala da categoria dos impostos, o escudo constitucional funciona de um jeito perfeito e automático. Mas, e sempre tem o mais, né? Quando o assunto são taxas ou contribuições de melhoria, a história muda de figura completamente. O escudo não oferece proteção nenhuma contra essas cobranças. Ou seja, não existe um passe livre mágico para simplesmente ignorar qualquer boleto que chegue com o selo do governo. Essa é a regra de ouro que precisa ficar muito clara. A imunidade se aplica apenas aos impostos. É super importante fixar isso para não cair em armadilhas de interpretação. Por exemplo, uma instituição imune pode, totalmente dentro da lei, não pagar o IPTU. Mas, se a prefeitura for lá e cobrar uma taxa de coleta de lixo ou uma contribuição porque a rua ganhou um asfalto novo e valorizou o terreno, bom, essa fatura vai ter que ser paga. É uma blindagem super poderosa, mas extremamente focada. Vamos para a seção 3, protegendo o Estado e a religião. É aqui que entram as imunidades recíproca e religiosa. Olha só como a sacada de quem fez as leis foi genial. A chamada imunidade recíproca garante que os entes federativos nunca fiquem cobrando impostos uns dos outros. O objetivo maior aí é preservar a harmonia do pacto federativo, impedindo que um acabe sufocando o outro usando a máquina de cobrança. Do outro lado, a gente tem a imunidade religiosa. Ela é basicamente o alicerce prático da liberdade de crença no Brasil. Ela impede que o Estado atrapalhe o funcionamento ou a organização financeira de templos de qualquer religião. Trazendo toda essa teoria para a vida real, a coisa funciona de um jeito bem pragmático. Pensa num município qualquer, como Itabuna, na Bahia. A prefeitura não tem o poder de mandar um carnê de IPTU para um prédio físico onde funciona uma agência do INSS. Por quê? Porque o INSS é um órgão federal. E a via de mão dupla também existe. A União não pode exigir imposto de renda sobre o rendimento de uma aplicação financeira feita pelo próprio Estado da Bahia. É um equilíbrio mútuo e 100% blindado. E na questão religiosa, até onde vai essa proteção? Bom, o escudo vai bem além das paredes do templo principal onde rolam as missas ou os cultos. Se a igreja tem um veículo que é usado exclusivamente para as atividades essenciais da instituição, olha que interessante, esse carro também não vai pagar o imposto veicular, o IPVA. O patrimônio, a renda e os serviços vitais ficam totalmente fora do radar do fisco. Indo agora para a seção 4, democracia, cultura e música, abordando as imunidades condicionada, cultural e musical. A palavra-chave aqui e que pede muita atenção é condicionada. Entidades que fazem a engrenagem da nossa sociedade girar, como partidos políticos, sindicatos e instituições de assistência social, recebem uma baita proteção. Só que não é algo automático, não. Tem obstáculos legais enormes. Para ativar e manter esse escudo, eles precisam provar por A mais B que não tem fins lucrativos e garantir que absolutamente todo o dinheiro da entidade fique retido e seja aplicado aqui mesmo, dentro do Brasil. No dia a dia, isso toma umas formas muito legais de ver em prática.
Pega um hospital filantrópico que atende via SUS e reinveste tudo que sobra nas próprias operações. Ele fica imune ao imposto de renda e ao IPTU de todo o complexo hospitalar. Na área da cultura, uma editora não vai pagar ICMS nem IPI quando comprar aquelas bobinas gigantes de papel para imprimir jornal, e a ideia aí é justamente baratear a informação. E tem mais. Numa jogada inteligentíssima para valorizar nossa cultura e combater a pirataria, produzir e vender álbuns físicos ou digitais de músicos brasileiros também fica completamente imune da cobrança de IPI e ICMS. E aí entra um detalhe fantástico da modernização da lei. Afinal, a justiça não pode parar no tempo, certo? Com o avanço rápido da tecnologia, o nosso Supremo Tribunal Federal bateu o martelo de que esse escudo cultural, que foi pensado lá atrás para os livros de papel, se estende naturalmente para os formatos digitais modernos. Então, sim, e-books e até os aparelhos de leitura como os e-readers estão totalmente cobertos. O grande foco constitucional é incentivar a educação, não importa se você está lendo no papel ou arrastando o dedo numa tela. Chegando na reta final, seção 5, a regra da finalidade essencial. O verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa proteção. Imagina esse cenário que é super comum e, vamos ser sinceros, bem complexo. O que acontece se uma instituição religiosa resolve comprar um baita prédio comercial e simplesmente alugar esse espaço para uma empresa de fora, tipo uma grande rede de lojas? Será que aquela imunidade de IPTU que foi desenhada para proteger a crença ainda vale para um imóvel que está sendo usado para pôr o comércio? A resposta que a Suprema Corte deu para esse quebra-cabeça é bem elegante e prova que o escudo, na verdade, segue o rastro do dinheiro. A imunidade do IPTU sobre esse prédio comercial vai continuar valendo sim, mas tem um detalhe que muda tudo. Ela só se mantém de pé se a igreja comprovar que 100% de toda a grana gerada por esse aluguel está sendo reinvestida na finalidade essencial dela, tipo na manutenção dos cultos ou nos serviços centrais daquela instituição. E é exatamente aí que a paciência do Estado acaba. A regra não brinca em serviço. Se esse mesmo imóvel comercial ficar lá parado, pegando poeira, sem uso nenhum, ou se o dinheiro do aluguel começar a bancar coisas puramente empresariais que fogem das atividades essenciais, adeus imunidade. O escudo desaba na mesma hora e os impostos passam a ser cobrados rigorosamente. A proteção não é um cheque em branco para sempre. Ela serve única e exclusivamente à finalidade essencial de quem está sendo protegido. Entender essa mecânica toda é fundamental para a gente sacar como o fluxo de recursos e proteções molda a nossa sociedade no dia a dia. E para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar.